Será que o São Paulo vai pedir para anular o jogo contra o Fluminense? Vários especialistas em arbitragem já apontaram que houve um erro ali no lance do Caleri, né, que acabou saindo o gol do Fluminense, erro do Paulo César Zanovelli. O presidente Júlio Casares foi até a CBF. Será que conversou sobre esse tema, né? O que o São Paulo está esperando para acontecer, para entrar com esse pedido ou não? Vou trazer detalhes para vocês. Mas antes, se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações, compartilhem os vídeos. Todos os dias tem vídeo novo aqui no canal, tem especial para vocês. Bom, São Paulo foi até a CBF, né? O presidente Júlio Casares foi até a CBF na terça-feira, no início da semana, e teve lá umas reuniões, aquela coisa toda. Mas eu vou dizer para vocês o seguinte: o presidente tocou no assunto arbitragem, sim, se posicionou sobre a questão da arbitragem, falou lá com os dirigentes da CBF, deixou bem claro, né, que está insatisfeito com alguns jogos, que o São Paulo tem sido prejudicado pela arbitragem, enfim, aquela reclamação, aquele posicionamento de bastidor que o Júlio Casares sabe fazer e tem feito isso nos últimos jogos. Obviamente, não tem tido muito efeito, para falar bem a verdade, né, porque de fato, né, muitos erros acontecem, mas erros acontecem também para todos os clubes e, enfim, a arbitragem é sempre um tema muito sensível, né. Vários ex-árbitros importantes, ex-árbitros que são hoje comentaristas, apontaram um erro ali no Paulo César Zanovelli em relação ao gol do Fluminense, no primeiro gol do Fluminense no jogo, e que teve falta ali no Caleri, né? Isso poderia pedir a anulação, né? Erro de direito, né? Então, assim, o São Paulo foi até a CBF, o São Paulo fez ali as reuniões, conversou sobre outros temas, conversou sobre esse tema específico, porém, o que causa algo assim, um estranhamento nos bastidores do São Paulo, é que até agora o áudio desse lance não foi liberado, não foi repassado. Normalmente existe a publicação de lances quando tem alguma situação de VAR, ou gol e tal, mas até agora não houve a publicação desse lance específico. E o São Paulo ainda não recebeu. Enquanto o São Paulo não receber esse áudio, não sabe o que vai fazer, se vai fazer o pedido de anulação ou não dessa partida. Bom, nos bastidores, né, conversando com um, conversando com outro ali, pedindo uma opinião aqui, outra aqui, o papo é que muito difícil, né, o São Paulo não imagina que, mesmo entrando com um pedido de anulação da partida, a partida seja anulada, né? Muito difícil que isso aconteça, né? Seria algo, né, bem marcante dentro do futebol brasileiro. Então o São Paulo entende que não vai acontecer isso, mesmo o São Paulo esperando os áudios para se posicionar até de maneira um pouco mais veemente e de repente até publicamente. Isso não está confirmado, mas o São Paulo deve esperar esses áudios para ver o que vai fazer daqui em diante. Certo? Vocês acham que deveria pedir a anulação da partida, mesmo que não anulem? Deixa seus comentários aqui. Bom, Muricy, eu tô feliz porque você, quando era técnico de futebol, era enérgico, falava, se manifestava. Eu sei que isso te causou muito nervosismo na vida, mas agora vocês encontraram um cara parecido, porque o Zubeldia, eu adoraria ter no Inter alguém assim. Ele tem energia, ele vai pra cima. Eu sei que ele se excede às vezes, mas é um cara que chegou e conquistou rapidamente a torcida. Que achado meio que sem querer, hein, Muricy? Eu tava conversando realmente agora com ele agora há pouco. Faz 2 minutos, tava conversando sobre o time, sobre o que é o futebol, né? E ele realmente é um cara realmente bastante ativo aqui no CT, no banco. Às vezes você excede um pouquinho, eu falo para ele, tem que estar um pouquinho mais calmo. Cara, quem sou eu para falar para um cara que fica calmo, né? Do jeito que eu era também no banco. Mas agora com um pouco mais de experiência, né? Porque hoje em dia os árbitros realmente estão muito enérgicos em relação a reclamações, né? E ele acho que vai melhorar, está melhorando pouco a pouco. Claro que ele é um cara muito intenso mesmo, como você falou. Não é só na beira do campo, é aqui no treinamento também. Agora acabou o treinamento faz pouco tempo. É a mesma coisa. Agora, é um cara do futebol, o cara que sente futebol, o cara que passa essa energia aos seus atletas, porque às vezes não dá, né? Porque o cara fica ali com os braços cruzados só olhando acontecer. O cara tem que mexer com os jogadores. Às vezes tem um jogador que não está no bom dia, não está ligado. O treinador tem que passar essa energia, né, para o time, né? Então é o jeito dele, né? Não só no jogo, mas aqui também. E é um técnico que a gente já teve a intenção de trazer um pouco antes, né? Claro que ele, depois que saiu da LDU, não quis trabalhar naquele momento, mas ficou sempre a gente no nosso radar e esperamos a oportunidade
E está fazendo um bom trabalho. Claro que ele sabe que aqui é um time gigante que tem que conquistar, né? Estamos aí com um plantel já há algum tempo juntos aí, é um time bastante entrosado, um time aguerrido. E ele está fazendo um bom trabalho e a gente espera realmente que ele conquiste títulos aqui com a gente. Muricy, você pode dar uns conselhos também agora que você está nessa fase mais madura, não é pro Denilson, porque mais de 12 anos aqui no Jogo Aberto, não fica calmo, não muda, é aquele jeito que a gente conhece bem, não é? Que o Brasil adora. Dedê, conversa com um dos seus mestres, aí está Muricy Conversa, Loirão. Primeiro dizer ao Muricy que eu amo muito o Muricy, eu e minha família amamos demais ele e a família dele, por tudo que ele me proporcionou nisso da minha carreira. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar isso, eu falo mesmo, porque eu acho que é um gesto de gratidão, de reconhecimento, de homenagear o que o Muricy é como pessoa, principalmente, e como foi como profissional, ia chover no molhado. Então, Muricy, um beijo para você e gratidão eterna da minha parte e da parte da minha família. Em relação ao São Paulo, eu sei que você não gosta muito de falar individualmente dos jogadores, mas o Alisson acabou se machucando. E o Luiz Gustavo acabou assumindo um papel muito importante nesse meio de campo. Gostaria que você falasse um pouquinho desse momento do Luiz Gustavo nesse meio de campo do São Paulo. Um beijo para você e para a família. Obrigado. Bom, primeiro, Denilson, é um prazer falar com você. Saudade do irmão, né? Saudade, a gente faz tempo que a gente não se vê. Porque, claro, você tem seus compromissos, eu também tenho aqui meus compromissos no CT. Mas é um prazer falar com você. Realmente o Luiz Gustavo, a gente é o perfil que nós trazemos aqui no São Paulo, ou seja, um cara de liderança boa, né? Como nós temos o Rafinha, o próprio Alisson, né? Mas ele veio se preparando porque é um cara muito profissional. O Luiz é um cara diferenciado demais, não só dentro do campo, mas fora também. Para nós é muito importante, porque nós temos aqui mais ou menos 15 jogadores feitos na base, que são jovens e precisam de liderança, entendeu? Então nós temos o Rafinha, temos o Luiz, temos o Alisson, temos vários jogadores, Caleri, Arboleda, né, que tem essa mescla, né, com os nossos jovens, entendeu? Isso pra gente é fundamental quando a gente escolheu o Luiz para vir para cá, né? Então é um cara, e tá mostrando nos jogos, né, o que joga, né? Então a gente acertou demais, né? A gente aqui tem tem esse jeito de trabalhar, ou seja, de estar olhando com carinho também esses jogadores que tem experiência, né? E nós trouxemos o cara certo e o Zubeldia está super feliz com ele. Ele teve um probleminha, que ele teve uma contusão no tendão, mas voltou porque também é muito profissional. E está mostrando, cada jogo que a gente vê o São Paulo jogar, a gente percebe que ele está melhor ainda, né? Então a gente fica muito feliz e além de tudo é um grande profissional e um grande caráter, né? E o contraste com a experiência é a juventude. Nós temos o nosso Juvena aqui, São Paulino, João Pedro Sgarbi. Calma, respira fundo, é o Muricy mesmo. Não precisa ficar nervoso, não precisa perder as estribeiras. A gente ama mesmo o Muricy, todo mundo aqui. Muricy, um dos grandes ídolos. Beijo pro Muricy, pra vocês. O Muricy, um dos grandes ídolos da minha vida, né, no futebol. Muricy junto lá ali com o Rogério Ceni. Tive a oportunidade de falar pra ele lá no Morumbi recentemente. Ô Muricy, queria fazer uma pergunta para você em relação às contratações do São Paulo. São Paulo fechou nessa janela com 4 jogadores. O Juan, zagueiro, o Marcos Antônio, meio-campista, o Santiago Longo também meio-campista e o Jamal Lewis, lateral. Como você avalia essa janela do São Paulo? Bom, primeiro é um prazer falar com vocês e agradeço pelas palavras. A gente está no mercado, aqui a gente trabalha todos os dias olhando o mercado, porque a gente aqui tem que ser muito criativo, porque não dá para a gente brigar com os grandes times do Brasil hoje no que diz respeito à parte econômica, né? A gente sai muito atrás em relação a isso, porque o Casares está realmente reestruturando o clube, pouco a pouco, e a gente tem que ser muito criativo, e a gente passa o dia todo aqui. Eu falo a gente, a diretoria, né? Eu, Belmonte, Rui, Nelson, Chapecó, o próprio presidente também participa, né? Tem o nosso scout aqui que ajuda demais. Então a gente passa o dia todo vendo os jogadores, né? E claro que as condições, né, que a gente tem de investir, né? E essas posições a gente precisava, porque a gente perdeu 2 volantes importantíssimos, né? Que o Alisson e o Pablo, né? Pablo é jogador de seleção. Então nós tivemos que ir no mercado para trazer jogadores. O Marco Antônio, que é um jogador de intensidade, que tem a posse de bola, que é o nosso tipo de jogo que o São Paulo gosta de praticar, né? Trouxemos o Juan, que o Zubeldia
conversou bastante com ele, que joga em posições diferentes, né? E agora trouxemos um lateral esquerdo, que a posição que estava mais difícil era o lateral esquerdo. A gente estava no mercado e olhando com carinho, até o jogador que foi para o Botafogo, a gente também estava olhando, né? O Renan Lodge também, que estava para decidir se ia ser inscrito lá no time da Arábia ou não, e não foi inscrito, mas aí também não deu mais tempo. E mesmo porque também, quando a gente chega nesse tipo de jogadores, a gente não tem condições, porque o salário é altíssimo, né? Muito alto. E a gente tem que realmente ser criativo, né? E aí tivemos a oportunidade do Jamal, que é um jogador da seleção, ontem jogou inclusive um pouco na seleção da Irlanda, um jogador de velocidade, muita força, né? Jogador que jogou no campeonato inglês. São oportunidades, né? E o argentino, que também é um volante que o Zubeldia pedia, que é um volante primeiro volante, né? Porque nós temos vários segundos volantes. E ele é um primeiro volante, um jogador já que está muito tempo já no mesmo time, né? Um jogador de marcação, né? De boa marcação, de um bom passe, né? Que eu volto a repetir, o nosso time é um time de marcação forte, mas quando tem a bola, tem uma boa posse de bola, isso a gente traça o perfil e vai atrás. Então, e foi um trabalho duríssimo, porque em cima da hora, tudo isso, porque a gente ficou muito tempo conversando com o Paul, que era do Boca, e com o Rui, que era do Napoli, né? E demoramos quase um mês, né? Porque era um pedido do treinador e no final não deu certo, porque os jogadores não quiseram vir, tinham problemas. E a gente, na última hora, ficamos aí trabalhando dia e noite para dar esses jogadores ao treinador, né? Para ele ter a oportunidade de mesclar o time, às vezes, em alguns jogos, né? Então, isso foi feito, a gente trabalha aqui muito, diariamente a gente faz isso. Como é bom entender melhor os bastidores e saber qual é o foco do São Paulo. E a gente sabe que você conhece bem esse assunto. Agora, Muricy, não queria falar assim ao vivo, na presença de todos, mas o sofrimento de um companheiro meu aqui de trabalho tem sido grande, hein? Mas ele tá em 3 competições, ok? Bom. Só que o Z4 tá aí. Ronaldão, antes de você fazer a sua pergunta pro Muricy, quer dizer que tem notícia positiva, tem coisa boa chegando e é no Corinthians, o Muricy nem sabe ainda. O Muricy não sabe ainda, eu vou falar pro Muricy. Um beijo, Muricy, beijo no seu coração. Vamos marcar aquele minha depois com o Zé, rapaziada, pra gente falar de futebol. Uma bomba que eu tenho pra vocês, que o Depay acabou de acertar com o Corinthians. Opa! Memphis Depay. Memphis Depay acaba de acertar com o Corinthians. Ó pai, tá chegando aí. E em cima dessa pergunta, olha, Ronaldo, excelente. Em cima desse rapaz que está chegando para o Corinthians e vai assinar hoje à tarde, já está tudo acertado pela manhã. A gente está vendo a arbitragem também, Muricy, com muitos problemas, vamos dizer assim, mas o jogador também não ajuda, a gente estava falando aqui. O cara toma um tapa no peito, põe a mão no rosto, começa a rolar. Será que nós temos que voltar esses jogadores para a escolinha, Muricy, para falar para o cara, deixa o cara apitar? Não atrapalha. E a chegada desses medalhões também, já vou engatar 2 perguntas numa aí também para você. Tá entendendo, Muricy? Tá entendendo, né? Muricy é muita coisa para processar. Meu gelado para nós, hein? Não, Ronaldo, olha, esse é um assunto muito importante que você está trazendo, porque você tem razão. Claro que os árbitros erram como nós erramos também, como os treinadores, os jogadores erraram. Só que os jogadores também não estão ajudando e os treinadores também não estão ajudando, entendeu? O tempo todo, pressão o tempo todo em cima do juiz, ele não consegue apitar, entendeu? É aquele tapa, igual você falou, toma um tapa no peito, porque todo mundo cai, agora é sempre no rosto. E a verdade é que não é, entendeu? Então, a arbitragem até pode ser que tenha errado, né, em vários jogos, né? Mas não tem ajudado, não. Os jogadores, os treinadores, eu acho que os treinadores têm que conversar com os jogadores em relação a isso, né? Em deixar o árbitro apitar, né? E no caso agora é só o capitão que pode falar. Eu acho uma boa medida, porque senão é toda hora aquela rodinha, cara, e o jogo não flui, o jogo não anda, entendeu? Então, você tem razão nesse assunto. Eu acho que isso faz parte da comissão técnica, do técnico conversar com seus jogadores. E a parte disso é muito prejuízo, né? Porque muitos cartões, expulsões, né? E aí o jogador fica fora de competições importantíssimas, né? Então, você tem razão. É um assunto que eu acho que os técnicos e os jogadores têm que ajudar também a arbitragem.
Agora, vamos fazer um Grenal aqui, um Grêmio versus Inter, porque eu coloco o Muricy no Inter, tá? É lado vermelho, é o meu lado. E você, Chico, tá do lado de lá. Mas tudo bem, a gente deixa, né, Muricy? É meu filho, também a mãe dele, a Jussara, tá aqui hoje com o pai, com o Silvino, mas é meu filho também adotivo. Chico... Rapaziada, ficamos aí com o nosso giro de notícias. Para você ficar por dentro de tudo e não perder nada, chega deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação. Muito importante a sua participação neste conteúdo, com a sua presença, deixando a sua opinião aí, porque é fundamental e excepcional. A gente vai ficando por aqui, um grande abraço aí no seu coração, até o próximo vídeo. E vamos que vamos, vamos que vamos, e vamos que vamos.